Como vimos, verso 1 até a parte A do verso 3 do capítulo 2, esses versos eles serviram como uma introdução daquilo que Pedro foi desenvolver mais ainda dentro do capítulo 2. Os falsos pregadores, por causa das suas heresias destruidoras, invocam sobre si mesmo destruição. Aqueles que corrompem a boa fé, aqueles que desviam a igreja por heresias, Deus está reservando essas pessoas para juízo, desde que, a menos que se arrependam. Tá? Então, o texto é muito claro naquilo que Pedro já abordou aqui na parte B do verso A, do verso 1, que eles estão invocando sobre eles mesmos essa destruição, e essa destruição ela é detalhada quando Pedro esboça para nós, relembra para nós o exemplo das antigas condenações de pecadores, tá bom? E também, versos 3b até o verso 10, a parte A. E os falsos pregadores, além de, por causa das suas heresias destruidoras, estarem invocando sobre eles mesmos destruição, por causa das suas condutas corruptoras, estão reservados para juízo, conforme vimos aqui no verso 2 e no verso 3, e a parte C do verso 12. Essas condutas pecaminosas, que foi conteúdo do nosso último estudo, foram indicadas nos versos 10, parte B, até o verso 22. O orgulho, falsos pregadores são caracterizados pelo orgulho, pela ignorância, pela libertinagem, fazem comércio da fé, são impiedosos, eles não temem, além das suas heresias perniciosas, suas heresias destruidoras, eles não temem destruir, desviar aqueles que estão tentando fugir dos que estão andando no erro. É o que nós vimos aqui. E eles também pregam muito falso moralismo, né? O falso pregador, ele não é apegado à pessoa de Cristo. As suas mensagens não são apegadas à pessoa de Cristo, à graça de Deus. Eles gostam de controle, eles gostam de domínio. Então, eles usam do falso moralismo, pregam para a igreja que, através do seu próprio esforço, a igreja pode alcançar benefícios da parte de Deus, e a igreja, enquanto buscando benefícios terrenos da parte de Deus, se mantém ainda corrompida na sua base espiritual, e eles amam o falso moralismo, porque são meios pelos quais eles exercem o controle e o domínio. E Pedro termina o capítulo 2 fazendo advertências, não apenas contra os falsos pregadores, mas também para aqueles que seguem os seus próprios caminhos, versos 20 ao verso 22. Então, quando nós olhamos para essas características que predominam o caráter dos falsos pregadores, nós precisamos entender que essas características, elas não são interdependentes, ou seja, o falso pregador carrega em si mesmo todas essas características, todas elas relacionadas. Não, essas características não são interdependentes, elas são independentes. Então, falsos pregadores, eles podem não ter todas essas características, mas uma vai ressaltar. Então, essas características, elas servem para nos alertar, tá? Tomar muito cuidado. Você vê uma pessoa que é orgulhosa demais, uma pessoa que é ignorante em relação à palavra de Deus e insiste em exercer uma autoridade sobre a vida da igreja, mas é uma autoridade esvaziada da verdade das Escrituras. Uma pessoa que, como nós vimos aqui, falsos pregadores não estão apenas dentro da igreja, né? Nós vimos e somos testemunhas de vários casos dentro da igreja evangélica brasileira, mas fora da igreja evangélica brasileira, homens que invocam espíritos e praticam mediunidade, sendo flagrados e sendo condenados por causa de dezenas de abusos sexuais, né? Então eles se escondem atrás de uma suposta segurança moral, quando por trás estão praticando todo tipo de libertinagem, todo tipo de promiscuidade sexual. As pessoas confiam no chamado homem de Deus, se aproximam e se esquecem que este chamado homem de Deus, ele é corrompido pelo pecado, né? Então, isso é muito comum, casos como esses, de pessoas que não estão em intimidade com Deus, mesmo estando à frente da igreja. Tem muitas pessoas atrás de um púlpito que não foram convertidas, não são pessoas regeneradas, aprenderam a instrumentalizar a palavra de Deus e, através da palavra de Deus, exercer controle sobre as massas, porque eles alcançam vantagem. E isso é uma coisa que o próprio apóstolo Pedro relaciona, que é o comércio da fé. Então, você quando encontra alguém, um religioso, que ressalta muito, uma ou duas ou três
características como essas, é um sinal de alerta. Isso serve para nos chamar a atenção e nos prevenir, tá bom? Como estamos estudando aqui, a epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, contém basicamente 3 grandes argumentações. A primeira grande argumentação está no capítulo 1. No capítulo 1, Pedro, ele esclarece quais são os fundamentos do caráter cristão. E neste capítulo a ênfase dele é: conheçam a salvação e a Escritura. Então é aí que nós conhecemos os fundamentos do nosso caráter cristão. No capítulo 2, vimos Pedro fazendo fortes denúncias contra os falsos pregadores. E para prevenir a igreja, ele enfatizou no capítulo 2 a necessidade de conhecer os verdadeiros opositores do Evangelho. Foi o que nós vimos até o nosso último estudo. Hoje estamos entrando no capítulo 3, onde Pedro está restabelecendo a confiança no retorno de Jesus Cristo, e a ênfase que ele dá em todo o capítulo 3 é a necessidade de nós conhecermos as Escrituras, conhecermos as profecias. Então, em todos esses capítulos, nós estamos vendo uma ação do Espírito de Deus, através do apóstolo Pedro, pastoreando e advertindo as igrejas, a comunidade de santos, para quem Pedro está escrevendo. Então, aqui no capítulo 3, nós veremos 4 questões encerrando essa epístola. Primeiramente, o nosso assunto de hoje, o tema que poderíamos dar aqui para os versos 1 ao verso 7 é amados. Aliás, é assim que ele começa o capítulo 3, chamando aqueles cristãos de amados. Pela primeira vez nós encontramos essa referência aqui, e o ponto central dos versos 1 ao verso 7 é: estejam atentos. Ele já expôs a doutrina da salvação, o caráter do cristão, ou seja, ele expôs o verdadeiro evangelho. Aí no capítulo 2, ele expõe o falso evangelho e o falso pregador. Então, diante dos 2 polos, Pedro está dizendo no capítulo 3, olha, meus irmãos, fiquem atentos, agora vocês sabem discernir entre o erro, entre a verdade, capítulo 1, e o erro, capítulo 2. Então, fiquem atentos. Versos 8 ao verso 10, ele vai trazer essa outra advertência: não sejam ignorantes. Não sejam ignorantes como os falsos pregadores são. Sejam diligentes, versos 11 ao verso 14, no procedimento, e ele termina o capítulo 3 com esta ênfase: confiem nas Escrituras e cresçam nelas. E confiar nas Escrituras, ele vai estabelecer esse argumento até o verso 17, verso 15 ao verso 17, e veja como começa o verso 18, o último verso do capítulo 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, basicamente é isso que nós veremos aqui nesses 4 estudos dentro do capítulo 3. Hoje, o nosso ponto será: amados, estejam atentos. Vamos ler a passagem que diz assim, verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual, ou seja, pela palavra de Deus, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Essa é a passagem que nós estaremos estudando aqui. Como eu disse, o nosso assunto hoje é esta advertência para que estejamos atentos, tá? Quero começar fazendo 2 citações, uma de Calvino e outra de Charles Spurgeon. Primeiro, João Calvino, ele diz: ao dizer, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, quis dizer o mesmo como se tivesse dito: desejo despertá-los para uma mente sincera, pois o significado é que as mentes dos piedosos se obscurecem e, por assim dizer, enferrujam quando cessam as advertências. Nós temos uma
uma mente esclerosada. Então, nós temos a necessidade de, frequentemente, sermos advertidos, sermos exortados. E esse é o entendimento de João Calvino. E ele continua: os homens, mesmo dotados de aprendizado, que é o caso aqui desses irmãos, para quem Pedro está escrevendo, eles não eram ignorantes, mas eles estavam correndo o risco de, seguindo os ensinos dos falsos mestres, serem ignorantes em relação às Escrituras. Por isso ele estabeleceu ou resgatou a memória daqueles crentes a doutrina da salvação e também das Escrituras, a necessidade de recorrer às Escrituras e conhecer as Escrituras. Mas eles corriam o risco de serem ignorantes. Então, os homens, mesmo dotados de aprendizado, tornam-se, de certa forma, sonolentos, exceto quando são estimulados por avisos constantes. No mesmo sentido, Charles Spurgeon diz o seguinte: às vezes, as mentes mais esclarecidas precisam ser despertadas. Não pense que você, enchendo a sua mente de conhecimento das Escrituras, que você está seguro. Nós temos que constantemente sermos expostos às Escrituras, e por elas sendo exortados, corrigidos, alertados, advertidos, tá? Porque, às vezes, mesmo tendo muito esclarecimento, nós podemos nos encontrar numa necessidade de sermos despertados. Seria uma grande pena incitar mentes impuras. Isso seria apenas fazer o mal. Mas mentes esclarecidas podem ser estimuladas tanto quanto você quiser. E quanto mais, melhor. Existem memórias sagradas na mente de todos os cristãos, mas essas memórias tendem a ficar adormecidas. E é bom tocar a campainha de alarme e despertar todas as memórias dentro do coração do crente, assim como Pedro fez quando escreveu: procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Tá? Não existe nenhum momento na nossa vida em que podemos nos amparar no conhecimento já recebido. Nós precisamos ser constantemente alertados pela palavra de Deus, e é isso que o Espírito de Deus, através da segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, está mais uma vez fazendo, não apenas com aquele povo para quem ele escreveu, aqueles crentes, mas para nós hoje. Bom? Veja como Pedro começa a sua exposição. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Essa foi a primeira vez na segunda epístola de Pedro que ele se dirigiu aos seus leitores como amados. E aí nós temos aqui no verso 1, verso 8, verso 14 e verso 17, ele citando-se, se referindo àqueles cristãos como amados. E essa linguagem mais afetuosa se explica pelo fato de que o capítulo 3 concentra as suas últimas palavras antes do seu martírio. Nós lemos no capítulo 2, verso 14, que Pedro estava consciente de que os seus dias eram, de fato, os últimos dias. Então nós temos no capítulo 3, historicamente falando, as últimas palavras desse apóstolo antes da sua morte. Ele amava o Senhor. Vamos nos lembrar daquele momento em que Pedro é abordado pelo Senhor ressurreto, e ele, num particular com Jesus, Jesus o confronta. Pedro, você me ama? E por 3 vezes Pedro reafirmou o seu amor. E por 3 vezes, em resposta à resposta de Pedro, Jesus deu a ele a incumbência de pastorear, de apacentar os cordeiros e as ovelhas do próprio Senhor Jesus. Com esforços diligentes, Pedro, portanto, faz exatamente isso na expectativa de que, mesmo depois da sua morte, conforme lemos no capítulo 2, verso 15, fossem conservados a todo tempo todos os ensinos transmitidos. Então ele, afetuosamente, está relembrando os crentes de uma doutrina que eles já tinham recebido, e ele faz isso, como ele diz no texto, com esforço diligente, para que mesmo depois da sua morte, a todo tempo, independente das circunstâncias, eles se recordassem dessas verdades sobre as quais a igreja tinha sido instruída. Estes ensinos, de acordo com o verso 2, são os que foram comunicados pelos profetas, e aqui é uma referência às escrituras do Antigo Testamento, e por Jesus através dos apóstolos. Jesus não deixou nenhum escrito, nenhum material escrito. Contudo, os apóstolos, autorizados por ele, saíram ao mundo multiplicando aquilo que Jesus havia ensinado. Então, os escritos apostólicos constituem os escritos do Novo Testamento. Então, nós temos aqui uma referência ao Antigo e também ao Novo Testamento sobre
estas palavras que anteriormente foram ditas, conforme Pedro diz no verso 2. O foco dessa recordação, quando ele diz, para que vos recordeis das palavras, Pedro tem um foco, e o foco de Pedro aqui está no contexto de uma confusão quanto à escatologia, ou o estudo das últimas coisas, a compreensão sobre os últimos dias. Porque os falsos pregadores haviam semeado essa confusão em relação à vinda de Cristo e em relação ao julgamento final. É o que Pedro esclarece, versos 3 até ao verso 12. Houve uma confusão na igreja. Gente, se nós não compreendermos a escatologia, daí a preocupação de em 2018, durante 2 anos e meio, nós termos nos dedicado aqui exaustivamente, explicando o livro de Apocalipse, é porque se nós perdermos a esperança, se nós não compreendermos a escatologia, a nossa vida presente, ela se torna uma verdadeira desgraça. O que nos sustenta é essa esperança, é a capacidade que a Escritura nos dá de contemplarmos a alegria que nos está proposta por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E todos nós ansiamos ardentemente pelo retorno do Senhor Jesus. Então, os falsos pregadores, eles estavam criando uma confusão, tirando da igreja essa esperança. Olha, se nós perdermos a esperança, nós nos entregamos a tudo nessa vida, tudo que pode satisfazer os nossos prazeres carnais, já que não há o amanhã, já que não há um dia, não há vida após a morte, não há nada que será realizado após a nossa morte, então nós vamos aproveitar os dias que temos na terra para satisfazer todos os apetites da nossa carnalidade, da nossa natureza pecaminosa. E é isso que acontece com pessoas que não têm esperança. Então, quando Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ele sabia que nenhum prazer do mundo terreno, por mais sedutor que fosse, bem como nenhuma adversidade na vida terrena, eram capazes de tirar dele o vigor de continuar dirigindo-se rumo à vida eterna. É por isso que ele diz no capítulo 4 de Filipenses, que ele sabia experimentar as coisas boas e as coisas ruins. Em todas essas coisas ele se sentia fortalecido pelo Senhor. Parece até, em certo sentido, um certo desprezo pelas coisas boas que podemos experimentar na vida. Mas, irmãos, na nossa experiência cristã, todas as coisas belas e prazerosas, dentro dos limites de uma moralidade cristã provada pelas Escrituras, pode ser comparado com as delícias que nos aguardam no céu. Então nós, ao experimentarmos as belezas e os prazeres da vida terrena, nós não nos esquecemos do nosso destino final, a ponto de pensarmos que a nossa esperança está limitada a esta vida. E Paulo é quem diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, que se nós pensarmos assim, nós estamos nos colocando, junto com os ímpios, os injustos, como os mais infelizes de todos os homens. Então, os falsos pregadores, eles tinham uma estratégia, guiados e inspirados por Satanás, que era de tirar da igreja a esperança da vida eterna. E eles estavam fazendo isso com muita habilidade, tirando da vida da igreja a noção de vida eterna. O renomado estudioso do Novo Testamento, Craig Evans, no livro um comentário sobre o pano de fundo do conhecimento bíblico, cita Plutarco, que foi um filósofo e biógrafo no final do primeiro século. Ele é dos anos 46 a 120 depois de Cristo, ou seja, no final do primeiro século. Ele escreveu um tratado, Plutarco, com um tema sobre os atrasos da vingança divina. E nesse tratado, Plutarco, ele dá uma resposta a um epicurista que dizia o seguinte: a demora e procrastinação da divindade em punir os ímpios parece-me o argumento mais revelador. Sua lentidão, ou seja, da vingança divina, de punir os ímpios, sua lentidão destrói a crença na providência. Todos nós aguardamos pela justiça de Deus como providência. Todo aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Então, esse atraso, essa demora, aliás, é isso que Pedro está combatendo aqui na epístola, no verso 4, quando ele diz: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, era o que diziam os falsos pregadores. Ou
Vocês estão falando sobre vida eterna, de que Cristo voltará para julgar todas as coisas, e eles estavam pregando o quê? Gente, olhe para desde os eventos da criação, as coisas continuam do mesmo jeito, não há vingança, não há punição, não há nada de retorno de Cristo. Então, o epicurista, para quem aqui Plutarco está citando uma resposta, pensava exatamente isso, que não havia providência divina, que não poderia se esperar justiça dos céus contra a impiedade no mundo. Isso porque a filosofia epicurista negava a intervenção divina nos assuntos humanos para ajudar ou para punir. Epicuro de Samos, o nome dele, foi um filósofo grego no período helenístico, ele é de 341 a 270 a.C., exatamente o período interbíblico, né, como nós chamamos, ele é desse período. Ele foi fundador de uma das escolas de pensamento mais influentes do mundo greco-romano. Ele sustentava que uma vez que os deuses possuem um bem maior, são seres superiores, que eles têm uma natureza totalmente distinta da natureza humana, eles não podem ser perturbados pelo homem, de modo que sintam raiva ou desejo de vingança. Então, eles acreditavam, epicureus eram filósofos gregos, né? Eles eram pagãos, eles acreditavam em outros deuses. Eles acreditavam em existência de seres distintos dos seres humanos. E ele pensava basicamente isso, né? Eles não podem ser perturbados, nós somos ninharia. Eles são muito exaltados para se preocuparem com coisas dos seres humanos, né? O fato de que os transgressores escapam impunes ou sofrem um infortúnio muito tempo depois de cometerem crimes, e é uma das crises que nós encontramos em vários salmistas, né? Eles aborrecidos, o próprio Jeremias, aborrecido, porque vivendo de acordo com a vontade de Deus, com a santidade do Senhor, com as instruções do Senhor, ele se via em desvantagem em relação aos ímpios, e nós também podemos passar por isso. Com tanto esforço, com tanta expectativa, tentando fazer o que é certo e vendo os ímpios prosperando na nossa cara. Parece que nós, como igreja, estamos andando guiados por uma falsa doutrina, por uma falsa esperança, porque os ímpios, por seus caminhos pervertidos, se dão bem. Então, esse é um fato que era observado por um epicurista, para concluir que os deuses não estão atentos aos assuntos humanos e nem têm preocupação de responsabilizar também os homens pelos seus crimes, pelas suas transgressões, por suas idolatrias, por suas promiscuidades, por suas trapaças, por suas fraudes, por suas mentiras. Então, ele era um observador e, na sua observação, eles tinham essa conclusão, eles tinham essa consciência de que não poderia esperar por nenhum tipo de vingança, seja de qualquer Deus que fosse. Essa crença oferecia às pessoas a liberdade de prazeres no mundo, aquilo que eu estava dizendo, quando nós perdemos a esperança do dia de amanhã, seja para benefício na vida eterna, seja para punição, como, por exemplo, né, essa crença, essa liberdade contra o medo de que um dia fossem ser punidos por um Deus. Essa era uma falsa crença que gerava uma falsa expectativa. Então, já que eu não serei punido, e, gente, nós sabemos aqui, sem entrar em muitos detalhes, né, como no ambiente da política, esse senso de insegurança jurídica, esse retardo, esse atraso em punir criminosos e a impunidade de corruptos, como isso acaba alimentando e retroalimentando um sistema político totalmente corrompido. Parece que não tem fim. E você olha para um cenário como esse, não dá uma melancolia, não dá uma tristeza muito grande, porque você não consegue enxergar a possibilidade de mudança, né? Não consegue. Então, quando você acredita na impunidade, você se torna ousado no erro. Você vai fazer as coisas mais absurdas que a sua mente criativa é capaz de conceber, porque você não será punido. Então, a crença de que não haverá uma intervenção divina na história da humanidade para puni-la por causa das suas transgressões, cria uma sensação de liberdade para se cometer todo tipo de pecado na sociedade, todo tipo de pecado. Ah, meus irmãos, se pudéssemos abrir os nossos olhos por um instante para contemplarmos a realidade daqueles que partiram num estado de incredulidade no Filho de Deus, nós cairíamos de joelhos pedindo e invocando o nome do Senhor imediatamente, com o nosso coração cheio de temor,
Porque o que vem contra aqueles que não temem a Deus, que não creem no Senhor, é uma punição extremamente severa. Nós que somos cristãos, confiados no testemunho das Escrituras, nós, por causa desse temor, vivemos e procuramos viver, independente das consequências, dos resultados que colhemos, bons ou ruins, dessa conduta, nós perseveramos nela, nós nos mantemos firmes, porque confiamos na promessa, confiamos nessa esperança que a própria Escritura nos dá. Agora, aquele que não crê nas Escrituras, eles não estão preocupados com a sua moralidade, com as suas condutas, com as suas palavras, e eles continuam vivendo numa liberdade que esta crença oferece. E tudo indica que essa maneira de pensar estava sendo cultivada pelos falsos pregadores. Porque quando nós lemos aqui, no texto, especialmente no capítulo 2, nós encontramos que havia, estava sendo pregado, estava sendo oferecido para a igreja uma suposta liberdade. É isso que nós lemos no verso 18, porquanto, do capítulo 2, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo o quê? Prometendo-lhe liberdade, certos de que Deus não julgaria por isso. Então, fiquem à vontade, satisfaçam todos os desejos da sua carne, porque não existe essa possibilidade de Deus, como ser divino, intervir ou interferir na história humana para puni-la por causa das suas transgressões. Não pense que Deus se importa com você, que Deus se preocupa com você. Continue vivendo como você quer viver. Era isto que eles estavam prometendo, verso 19, uma liberdade, quando eles mesmos, diz o texto, estavam na condição de escravos da corrupção, vencidos pela própria corrupção. Notemos que eles estavam ensinando e até zombando, é o que diz o verso 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê a promessa? Eles estão zombando, escarnecendo da igreja, escarnecendo dos cristãos. E vocês não estavam acreditando numa punição? Cadê? Cadê? As coisas não mudaram, continuam do mesmo jeito, tá? E eles estavam nesta zombaria contra as profecias antigas e também contra a promessa testemunhada pelos apóstolos de que Jesus retornaria para se vingar dos pecadores. Verso 7. Ora, os céus que agora existem, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, que é um símbolo aqui de julgamento, tá? Nós veremos isso depois. Para julgamento, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então eles estão zombando dessa promessa, de que Jesus, agora como divino, vai interferir na história humana e vai punir. E eles não acreditavam nisso, né? Infelizmente, alguns crentes poderiam ser convencidos e com suas práticas infamar o caminho da verdade. Capítulo 2, verso 2. Pedro diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. É triste, irmãos, mas é uma realidade que precisamos reconhecer diante dos nossos olhos. Pessoas que se dizem crentes, mas que vivem práticas libertinas, zombando dessa promessa de que Deus é o vingador do pecado. Vivem na prática da fornicação, que é o sexo praticado entre solteiros, vivem na prática do adultério, que é a infidelidade conjugal, de experiências sexuais extraconjugais, vivem na prática da prostituição, comercializando o seu corpo para satisfazer prazeres sexuais de outros, e tantas outras práticas sexuais com defuntos, com crianças, com adolescentes, com animais, masturbações, e não se incomodam com isso, e não têm temor disto, abusos sexuais, assédios sexuais, e não têm temor dessas coisas, como se Deus não fosse se vingar dessas práticas, como se Deus não tivesse ódio pelo pecado, como se não estivesse reservado um dia para que todos os pecadores fossem julgados. Então, infelizmente, muitos que professam o nome de Cristo persistem
numa prática pecaminosa, infamando o caminho da verdade e profanando o nome de Cristo com o seu próprio testemunho. Tem uma vida dentro da igreja, se é que frequenta a igreja, né? Muitos nem sequer frequentam a igreja, abandonaram a igreja em busca de uma suposta vida cristã autêntica e legítima, sem a comunhão da igreja, sem a sujeição às autoridades que o próprio Deus, o próprio Cristo constituiu dentro da igreja. Resolveram viver a sua liberdade, na sua autonomia, na sua independência, e construíram para si suas próprias doutrinas e o seu próprio caminho, vivendo independente. Mas muitos se dizem crentes e estão dando um mau testemunho diante de uma sociedade ímpia, infamando o caminho da verdade, porque Cristo, não é possível imaginarmos Cristo andando pelos mesmos caminhos. Não é possível imaginarmos Cristo reproduzindo a mesma conduta moral. Então Pedro os advertiu. Pedro advertiu os crentes, fazendo-os lembrar da verdade apostólica mais uma vez, para que não cedessem às seduções do falso evangelho, o qual relativiza o pecado e subestima o julgamento de Deus contra os pecadores. A história de que Deus ama o pecador e odeia o pecado é uma mentira. O pecado não é uma entidade separada do homem. E o homem que comete a transgressão, ele não é inocente diante da transgressão que ele cometeu. De maneira que quando Cristo vier, ele julgará pecadores. Pecadores. Quem são pecadores? Os que cometem o pecado. Então Deus, ele tem ódio pelo pecador. Ele tem raiva do pecador. Ele não suporta o pecador. E a única possibilidade de pecadores estarem na presença de Deus é se em Cristo Jesus forem justificados dos seus próprios pecados. E se não for por Jesus Cristo, meus irmãos, nós, como diz o profeta Jeremias, já teríamos sido consumidos na presença do Senhor. Porque a santidade de Deus, que é perfeita, exige um julgamento reto, severo, contra aquele que transgride as suas leis. E nós vimos isso no capítulo 2. Como Deus puniu os anjos, como Deus puniu a sociedade pecaminosa nos dias de Noé, e como Deus puniu as antigas cidades de Sodoma e Gomorra, e todos esses exemplos foram citados por Pedro para que nós nos lembrássemos que Deus é vingador do pecado, mas falsos pregadores, eles gostam de relativizar o pecado para agradar os ouvidos daqueles que eles querem atrair, arrastando-os para um caminho que não é o caminho da verdade. E a única possibilidade de nós reconhecermos o Evangelho como uma boa notícia da salvação é se nós formos convencidos pela palavra de que somos pecadores e em estado de miséria, apartados da graça do Senhor. Então, a boa notícia é de que somente na pessoa de Jesus nós podemos ser justificados dos nossos pecados e intercedidos por Jesus Cristo da presença de Deus, de onde flui toda vida, toda paz, todo bem, todo favor. E é isso que Pedro está advertindo aqui a igreja, para que ela discirna o falso evangelho, que relativiza o pecado, que não denuncia o pecado e que não confronta o crente na sua pecaminosidade. Esse mesmo falso evangelho, ao relativizar a natureza e os danos do pecado, é o mesmo falso evangelho que subestima, te distrai, te faz pensar na possibilidade de não haver julgamento final, ou seja, no final você será aceito. Existe uma heresia antiga, mas que foi popularizada novamente não faz muito tempo por um desses falsos pregadores dentro do evangelicalismo brasileiro, que falou, na sua fama, houve uma repercussão muito grande, de que no final todos serão salvos. O universalismo é uma heresia. E ao pregar que no final todos serão salvos, o que está dizendo, irmãos? Está eliminando a doutrina do julgamento final, está pregando uma liberdade para que as pessoas se corrompam no pecado, pois no final elas serão poupadas, e também está destruindo vários pilares da doutrina cristã sobre
o inferno e a realidade do lago de fogo, sobre a punição dos anjos, os testemunhos antigos de como Deus se vingou de sociedades más, e está literalmente dizendo que Jesus está mentindo, porque o próprio Jesus disse que voltará para julgar pecadores. E aí, aqueles que gostam de ouvir falsas pregações e dar atenção e seguir falsos pregadores, agrada os ouvidos. Por que agrada os ouvidos? Porque eu não tenho que ir contra a minha natureza pecaminosa. Eu não tenho que conter os impulsos de uma natureza que agride e que ofende a santidade de Deus no meu próprio corpo. Aliás, é isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, sobre crentes, pasmem, crentes que estavam buscando prazeres carnais com meretrizes. E Paulo está dizendo, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Que quando vocês se deitam com mulheres promíscuas, vocês estão se tornando uma só carne com elas? Então, Paulo se mostra assim, de certa forma, perplexo com esta consciência maculada de que é possível, em estado de aceitação na presença de Deus, continuar vivendo no pecado, como se não houvesse juízo reservado para isso. Pedro, ele mesmo, ele experimentou os danos de esquecer das advertências de Cristo. Se lembra? Pedro falou para ele, Senhor, por onde o Senhor for, eu irei. Por onde o Senhor for, eu irei. Pode contar comigo. E Jesus o advertiu, antes do amanhecer, você já terá me negado 3 vezes. Que isso, eu jamais te negarei. Jamais te negarei. Aí no capítulo 22 de Lucas, verso 61, nós vemos esse olhar de Jesus, depois de ter sido negado 3 vezes por Pedro. E ele se lembrou, diz o texto, das advertências que Jesus lhe deu. Então Pedro experimentou isso, irmãos, de ser advertido por Cristo, ter esquecido e os danos desse esquecimento na sua própria vida. Então, de uma maneira muito afetuosa, chamando aqueles crentes de amados, ele está aqui advertindo novamente os crentes para que se prevenissem, para que se prevenissem dos danos que ele mesmo sofreu na sua própria vida. E ele quis prevenir os que tinham obtido a fé preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo pela autoridade e veracidade de toda a palavra de Deus. E é isso que ele está enfatizando aqui no verso 2 do capítulo 3. As profecias e também as palavras de Jesus que foram transmitidas através dos apóstolos, ou seja, toda a palavra de Deus. A doutrina que Pedro defendeu é a do eminente retorno de Cristo para livrar da provação os piedosos e castigar os injustos, capítulo 2, verso 9. Claro, os incrédulos, eles zombam disto, eles zombam da vinda de Jesus, eles zombam da palavra de Deus porque são incrédulos e espiritualmente mortos para perceber que toda a história está se movendo nessa direção. Nós que temos o esclarecimento da palavra de Deus, olhamos para os eventos atuais e somos advertidos através desses sinais de que a humanidade está caminhando para um fim. Contudo, Pedro citou exemplos do Antigo Testamento para garantir que Deus interfere e está conduzindo a história. Isso está no verso 5, onde nós lemos, porque deliberadamente esquecem, se referindo aos falsos pregadores, que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ou seja, Pedro está recordando o princípio. E no princípio, o mundo foi criado pela força da palavra de Deus. Haja e ouve. Haja e ouve. Pela palavra de Deus, a terra surgiu da água e todas as coisas foram feitas. Mas Pedro lembra também, no verso 6, de como o mundo antigo foi punido. Verso 6 diz, pela qual, se referindo à palavra de Deus, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está recordando da experiência do dilúvio. Aquele mundo, se referindo também à criação, que foi corrompida pelo pecado, isso está em Gênesis capítulo 3, veremos isso no nosso próximo estudo, e o mundo se tornou tão ímpio, a iniquidade dominou o mundo todo, que Deus resolveu punir não apenas a criação, Deus resolveu punir
especialmente a sociedade ímpia, afogando aquele mundo, o mundo daquele tempo, em águas. E ele lembra também que por ela, pela palavra de Deus, o novo mundo também será punido. Verso 7, ora, os céus que agora, veja, está se falando do presente, já não é mais daquele tempo, do tempo passado. Agora ele está dizendo, ora, os céus que agora existem, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que Pedro está chamando a atenção aqui é para a autoridade da palavra. A mesma palavra que criou pela corrupção do pecado, pela mesma palavra Deus puniu a sociedade antiga, assim como também haverá de punir a sociedade atual. A relação do verso 6, dilúvio, com o verso 7, indica a mesma garantia. Deus julgará a corrupção, mesmo quando os homens estiverem confiantes de que o dia do juízo e da destruição não virá. Em outras palavras, é como Pedro está dizendo, eles continuam zombando dessas coisas porque eles não acreditam nessas coisas. Agora, para vocês, eu estou advertindo, fiquem atentos, porque o mesmo Deus que criou o mundo, ele não hesitou em punir o mundo por causa do pecado. Isso no passado. E o Deus continua o mesmo. Ele haverá de julgar no futuro este novo mundo. E fará novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Então, Pedro está advertindo aqueles crentes. Eu quero terminar fazendo aqui algumas considerações antes de dar a oportunidade para perguntas, tá bom? Só uma recapitulação, um resumo de tudo que nós vimos aqui. Então, este texto, capítulo 3, verso 1 ao verso 7, Pedro está advertindo a igreja a se manter atenta ao dia que se aproxima, não cedendo às tentações da carne, geradas por falsos ensinos, cuja intenção é sufocar a verdade e enfraquecer aqueles que estão prestes a fugir dos que andam no erro. Nós estamos tentando, pela instrução da palavra, nos desviar do erro. Aí vem falsos pregadores e tentam nos persuadir, inclusive instrumentalizando a palavra de Deus com interpretações equivocadas, com pressupostos não bíblicos, tentando nos convencer a não sermos tão radicais conosco mesmo, a não sermos tão rigorosos conosco mesmo, porque Deus é um Deus de graça, e aí começam a banalizar a graça, e para banalizar a graça tem que relativizar o pecado, e ao relativizar o pecado está subestimando o caráter vingativo de Deus contra o erro. Cuidado, cuidado, igreja. Fique atenta, não brinque com o pecado. E Pedro está trazendo essa advertência para que nós sejamos não apenas atenciosos quanto ao dia que se aproxima, mas para que nós nos mantenhamos firmes na palavra de Deus, a fim de suportarmos as ondas bravias dessa sociedade ímpia. A direção e segurança da igreja neste mundo tenebroso continua sendo a unidade das Escrituras. As profecias do Antigo Testamento, as palavras de Jesus e o ensino dos apóstolos estão todos ligados na argumentação de Pedro como a palavra de Deus. Todos. Mais adiante, veremos isso mais adiante, no nosso penúltimo estudo aqui, no capítulo 3, Pedro vai incluir os escritos do apóstolo Paulo, como as demais escrituras diz ele. Então, tudo está devidamente conectado como a única, inspirativa, autoritativa, suficiente e inerrante palavra de Deus. Então, para nós, a igreja, nesses dias sombrios nos quais nós vivemos, do ponto de vista da filosofia, da religiosidade, da moralidade, da política, da economia, nesses dias nos quais nós encontramos, a luz capaz de guiar os nossos pés pelo caminho que agrada a Deus e que exalta o Senhor e que dignifica o seu Filho, é a palavra de Deus. E Pedro chama a nossa atenção para a autoridade da palavra de Deus, porque por ela todos os crentes estão sendo lembrados, verso 1, a qual é a verdade absoluta e autoritativa da fé, verso 2, a mesma que previne dos falsos pregadores heresias, versos 3 ao verso 4, os quais ignoram os julgamentos que vieram e que também virão.
Pedro está trazendo isso à memória da igreja novamente. Os julgamentos que vieram e julgamentos que virão. Eles ignoram, mas nós não podemos ignorar. Quando nós olhamos para trás e somos alcançados por este testemunho de que Deus se vingou de pecadores no passado, isso deve produzir em nós um santo temor por causa de um julgamento que está para vir. Eu quero terminar, meus irmãos, com esta palavra do próprio Pedro, aqui no verso 9. Não retarda, não atrasa o Senhor a sua promessa. Amém? Vamos orar? E aí depois nós teremos oportunidade para perguntas. Querido Deus, que bom estarmos na Tua casa, estudando a Tua palavra, juntamente com os Teus filhos e filhas. Nós nos alegramos na Tua presença por essa maravilhosa, Senhor, oportunidade de advertência, de exortação, pois nós, apesar das nossas mentes esclarecidas, necessitamos ser lembrados delas constantemente para não nos desviarmos do caminho da verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. E aqui rogamos ao Senhor que nos guarde na Tua presença, mesmo quando nós estivermos enganados por causa das paixões da nossa carne, deste mundo que provoca constantemente, ó Deus, o pecado que está em nós. Que o Senhor nos abrace, nos agarre com as Suas mãos poderosas e não nos permita afastar dos Teus caminhos. Guarda assim, Senhor, também a nossa casa, cônjuges, filhos, parentes, todos aqueles que invocam o Teu nome. Nós oramos por isso, Pai. Te pedimos discernimento para nos mantermos não apenas atentos aos sinais que apontam para o fim, mas também para nos mantermos no caminho que o Senhor reservou para todos nós, segundo a luz da Tua palavra. Nós oramos por isso e agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém.